Olá, amigos e amigas que fazem gestão pública em Santa Catarina e no Brasil. Eu sou Felipe Schmidt e a gente começa mais um episódio do Administra Mais Podcast, que é uma iniciativa da NM80 Assessoria, que faz um trabalho de acompanhamento, assessoria e consultoria a municípios, entidades do terceiro setor, instituições de saúde em Santa Catarina. E o nosso propósito aqui é poder falar um pouco sobre a gestão pública, suas melhores práticas, aquilo que tiver de inovação, de tecnologia, o que dá certo e o que dá errado na administração pública de modo geral. Então eu tenho aqui do meu lado meu sócio e querido amigo, Alan Scheninger. É isso mesmo, e hoje a gente tem um assunto muito interessante para tratar, né? Eu acho que é o primeiro episódio que a gente vai tratar de um assunto específico, né, Felipe? Hoje a gente vai falar sobre PPPs, concessões, e eu acho que é um assunto que cada vez cresce mais na gestão pública. Eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender e espero que todo mundo que nos acompanha em casa preste bastante atenção, que eu acho que vai sair boas ideias daqui. Sem dúvida nenhuma, e para conversar conosco nesse momento a gente tem aqui os amigos Fábio Fiedler e Robson Soares, que representam a Insight Consultoria e Gestão, ou Gestão e Consultoria, estava aqui. Eles fazem de tudo um pouco, né? São engenheiros aqui e que dentro da administração pública trabalham com as parcerias público-privadas, que é um assunto muito importante para fortalecer as administrações, mas que ainda precisa ser melhor explicado, porque há muita confusão, né, amigos? Sejam bem-vindos. Olá, para todos. Nós estamos também aprendendo a fazer isso aí, sabe? Não, tá tudo certo. Nós também é a primeira vez que participamos, então... Mas agradecer o convite, falar da grande alegria e prazer em participar desse podcast, conduzido por vocês, que são amigos de longa data, com longa experiência, amor e paixão ao que fazem. Então é gratificante para nós também podermos participar. Eu sou o Robinho, um dos sócios da Insight, formado em Engenharia Elétrica. E o nosso foco desde 2013 é o tema concessões e parcerias público-privadas, em função do que a gente viveu de experiência do poder público, as dores e as dificuldades. A gente se especializou nisso para poder auxiliar os municípios na solução dos principais problemas. É isso aí. Bem, é um prazer estar aqui, né? O Administra Mais Podcast faz parte das minhas leituras, das minhas visualizações. Gosto muito do trabalho de vocês, não só da Administra Podcast, mas já quero fazer uma vírgula aqui para elogiar o trabalho da NM80, que é referência e é referenciado pelos meus amigos prefeitos, que são atendidos por vocês, não só aqui, mas em Brasília também. Então queria começar parabenizando a iniciativa de vocês de fazer o Administra Podcast e parabenizando o trabalho que a NM80 presta de não só de captação de recursos, não só de resiliência, mas muito também de compartilhar o conhecimento de vocês na administração pública e esclarecer os prefeitos que existem soluções das mais diversas para captar recurso, dentre elas fazer concessões e PPPs. Com certeza. Isso, a gente tem falado muito, inclusive, sobre isso, viu? Assim, com os nossos clientes, a gente tinha fora do ar conversando sobre isso, porque realmente em tempos não, né? Sempre foi assim, né? O dinheiro sempre foi muito escasso na gestão pública, né? A gente quer fazer muita coisa, não tem dinheiro para fazer, e essa certamente é uma solução muito boa. Mas já também, vamos ser sinceros com nossos telespectadores, que aqui a gente está entre amigos também, né? Então a gente... Esse é o perigo. Esse é o perigo da gente rasgar muita cera um pro outro. A gente teve entre amigos até hoje, graças a Deus. É verdade. Mas o excesso, né? O grau de intimidade com o Fábio e com o Robinho é maior em termos de convivência, de experiência, desde a época da faculdade, vocês três sobretudo, que são lá de Blumenau, de formação lá na FUP, eu que acompanhava vocês de Itajaí, lá do DCE da Univale. Com licença. Ele é de Rio do Sul. Itajaí e Florianópolis. Não, de Blumenau só sou eu aqui. Eles é que vieram lá pra minha cidade fazer sabe uso que eu da sou um Schmidt também, né, o Soares? Embora não seja na tonalidade adequada. Blumenau, cidade forjada nos imigrantes, né? Vem de fora, naturalmente, quem vem de fora ajudou também a transformar a cidade na grande potência que é. Mas brincadeiras à parte, assim, a gente até faz uma abertura um pouco mais formal, mas sem dúvida nenhuma que a gente acompanha a trajetória de vocês, se espelha muito no como vocês encararam os desafios que se colocaram. A gente olhar e dizer, eles estão conseguindo lá fazer funcionar um negócio que a gente ainda não experimentava direito em Santa Catarina, né? A Expo Centro, a praça em Blumenau, que vocês vão poder falar um pouco depois. E a verdade é que o que o Robinho falou, as dores que a gente sente na administração, dizer, cara, eu preciso executar algumas coisas, tem que ter jeito, e a gente vai descobrir que tem, só que como pouca gente faz, como pouca gente se arrisca a fazer, acaba que essa forma PPP, a captação de uma forma mais desenvolta, mais ousada, ela acaba sendo deixada de lado. Ou seja, é uma habilidade, é uma técnica, é um método que pode ser aplicado, mas que falta alguém se dedicar, se debruçar sobre ele, e vocês vêm fazendo isso.
é penoso. O convencimento do gestor público que ele não sabe o que é PPP. Ele não sabe por que muitas vezes, né? A gente está falando reiteradas vezes aqui de um estado que elegeu pela primeira vez 203 novos prefeitos. 100 e tantos que nunca sequer tiveram vida partidária. Então, convencê-lo de que o serviço que tu estás oferecendo, que ele não vê acontecendo na cidade vizinha, ele não sabe por que de ser, ele vai pagar isso. Então, esse desafio, essa prospecção, esse desbravamento, eu vejo muito como um exemplo a ser seguido em vocês. Assim. Então, vocês estão investindo tempo, energia, dinheiro em um negócio que pode ajudar muito Santa Catarina e tomara que hoje saiam. E para a gente começar, como é que nasceu a Insight, né? Conta um pouquinho pra gente, vocês dois, né? A gente conhece a trajetória de vocês, mas rapidamente, assim, essa trajetória pessoal que levou à chegada da Insight. Amigo? Com fé, hein? Tá bom. Tanto eu quanto o Fábio temos a trajetória na Prefeitura de Blumenau, né? O Fábio de 2005 a 2008 e depois de 2008 a 2016 foi vereador. Eu tive na gestão pública de 2005 a 2012, depois um período como vereador. Mas enfim, era um período que as concessões e parcerias público-privadas no país ainda engatinhavam, né? Era uma migração de venda, me fugiu a palavra aqui, né? Que existia no passado por tema de concessão, onde o poder público vai conceder a privatização, isso. Então essa migração de teoria, de tema, de formato, e ela ainda hoje é muito recente, mas enfim, voltando lá, a gente sentia as dores e dificuldades estando na gestão pública, conduzindo as atividades, em poder solucionar problemas pela falta de recursos no município, que sempre é muito, né, gira entre 2% e 3% aí de sobra dos municípios para investimentos, né, tirando o custeio. Então, sentindo essa dificuldade, quando nós estávamos como vereadores em 2013, a gente criou a Insight, focado nisso. O Fábio teve, depois ele conta a história dele, mas esteve na Espanha, na Itália, especializamos no tema, né? Então, a legislação, as normativas sobre concessões vieram também sendo democratizadas a nível de valores, de tempo de concessões, o que facilitou que municípios de pequeno e médio porte pudessem também aderir a essas soluções técnicas. Então, baseado nisso, que a Insight foi criada, já focada nesse tema. A gente inicialmente também prestou consultoria para concessionárias, para algumas concessionárias no país, e depois foi migrando para poder fazer esse apoio aos municípios, porque uma concessão ela é muito longa, né? Né, Fabi? Ela leva aí... Tá para acontecer, né? Sair do papel... o processo licitatório para sair do papel, ela leva... No mínimo 270 dias. Então, eu queria complementar o que o Robinho falou, assim, a gente sentiu essa dor porque Blumenau resolveu fazer a concessão do esgoto da cidade em 2010, né? Eu já estava na Câmara de Vereadores, o Robinho estava na administração e a gente viu aquele processo todo acontecer, mas participando do lado da administração, ou seja, poxa, precisava ter feito aquilo que estava na legislação, mas ninguém assessorou, fez errado, precisava aprovar de novo na Câmara, confusão, não tinha que aprovar, o vereador achava que estava errado aprovar, discussões e tal, isso para fazer uma parte do saneamento básico da cidade. E Blumenau serviu tanto de escola, que é um contrato que até hoje ele está lá sendo reequilibrado, não por ter sido mal feito, sim, por ter sido feito numa época onde as pessoas não faziam isso ainda. Sim, todo mundo por ter ousado fazer isso. Então tem muita gente que se aproveita politicamente deste fato, mas tem muita gente que soube aproveitar tecnicamente esse fato. E foi o que a gente fez. A gente, sentindo a dor daquele momento, pensou, poxa, as pessoas passarão por essa dor, porque a solução é boa. Só que a forma, ela ainda é muito, como bem falou o Robinho, ela estava engatinhando muito. Sem experimento, né? Sem validação ainda. Então, por que não se especializar nisso? Obviamente que a gente não poderia começar só com isso, a gente não ia ter trabalho. Vai lá, aquela solução lá foi uma das primeiras concessões do estado de Santa Catarina. Então, poxa, essa aí é a segunda, tanto convencer um outro louco a passar por aquele processo quase todo. Um ano. Isso. Então a gente, concessão sem saber se ia do dar estado certo. de Santa Catarina, sendo de um município, né? Porque a primeira de Santa Catarina já foi em 2021.
O Estado de Santa Catarina fez a sua primeira... E a formação acadêmica de vocês eu me lembro de vocês da engenharia, mas... Eu fiz administração, né? Eu fiz técnico em eletrônica, por isso que eu sou um quase engenheiro na nossa área. Brincadeira, eu fiz administração e sou formado em gestão pública e fiz mestrado nessa área também. Isso eu me lembro, Fábio. Eu acho até que eu tive tu morasse lá quase um ano, né? Tu fizesse mestrado, aquele que tu fez na Espanha? Fiz mestrado em Madrid, isso é. Fiz mestrado na Universidade Francisco de Vitória, no Instituto Atlântico de Governo, um mestrado em gestão pública, liderança e governo, e a dissertação foi uma perspectiva comparada das legislações municipais de concessões e PPPs entre o município de Alcobendas, limítrofe a Madrid, e Blumenau. E eu lembro porque eu tive uma visita técnica em Alcobendas que foi tu que organizasse lá. Sim. Teve o Godoy, acompanhou junto, acho que a gente visitou o parlamento lá na cidade de Alcobendas, muito organizadinha, ela fica alguns quilômetros ali de Madrid, né? Ela é limítrofe, é a cidade onde é o aeroporto de Barras, né? O aeroporto de Madrid fica em Alcobendas, tipo o aeroporto de Blumenau que fica em Navegantes. Certo. Esse Balneário, tipo o Parque Beto Carreiro de Penha que fica em Balneário para muita gente. Rio do Sul que fica em Londres. Pois é, Alcobendas é uma cidade que teve durante 7 anos, ela foi premiada há 7 anos como melhor gestão, a gestão mais eficiente pela União Europeia. Olha aqui. Então, assim, ela tem um modelo de gestão muito vocacionado à área de concessões e PPPs, ao ponto de ela ter, por exemplo, a iniciativa de ceder terrenos públicos para construir galpões para atração de empresas multinacionais que pagam aluguel para o município. É um modelo de gestão muito profissional. E eu recordo, Robinho, tu é formado em engenharia. Formado em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal de Santa Catarina, aqui na Mauro Ramos, Florianópolis. Depois fui para Blumenau. Era difícil entrar no instituto ali, né? Era difícil, né? Depois fui para Blumenau fazer engenharia elétrica e tive a oportunidade também de fazer uma especialização em gestão de obras públicas na Politécnica de Turim, no ano 2019 e 20. E tudo isso somou no sentido de poder propiciar insight e, consequentemente, aos nossos clientes, uma visão diferenciada relacionada ao tema. E vamos ser específico agora, então, uma mini aulinha para quem nos ouve. Principalmente essa primeira diferenciação, né, de concessão para PPPs, né? Falar um pouquinho sobre essas modalidades, como é que elas funcionam, como é que elas operam, para quem nos escuta aí poder ter uma ideia. Quer começar? Pode ir. Então, assim, vamos lá. A estruturação de um projeto de concessão ou de PPP, vamos falar aqui de uma forma global primeiro, é uma estruturação diferenciada. Em geral, nós temos que ter muito mais documentos do que a gente tem para fazer uma licitação normal, uma licitação de terceirização de serviço, que, aliás, foi onde a gente começou. A nossa primeira estruturação de projeto foi para estruturar a prestação de serviço da taxa de preservação ambiental ali de Bombinhas, né, quando a deputada Paulinha, era prefeita. Porque ali a gente também estava construindo um modelo, e o modelo poderia ser uma concessão, acabou não sendo. O modelo aplicado acabou não sendo uma concessão. Então essa licitação é mais fácil, precisa de um termo de referência, fazer na modalidade correta a licitação e prestar os serviços. Facilitado ainda mais agora pela 14133, né? A nova lei de licitações ainda flexibilizou um pouco mais a possibilidade de contratações de médio prazo, vamos dizer assim. Mas no governo Lula, a gente teve um avanço muito grande nas leis relacionadas às concessões e PPPs. Porque são regulamentações federais, que por sua vez necessitam de regulamentações estaduais, que por sua vez necessitam de regulamentação municipal com leis e decretos específicos para serem atravessados. Então o nosso desafio começa por aí. O município que quer atrair uma empresa privada para investir dinheiro no seu município precisa estar regulamentado, precisa estar regrado de acordo com o que é necessário para poder fazer os processos de concessão. Começa aí o nosso trabalho. Os prefeitos ou os gestores públicos, muitas vezes, não têm este primeiro conhecimento. Ou seja, poxa, para eu fazer uma concessão, que é conceder um serviço público para a iniciativa privada... Não basta querer. Não basta querer, tem que estar preparado para querer. Então, essa é a primeira parte da aula. Ou seja, a gente tem que fazer o trabalho de casa primeiro internamente. Independentemente de uma concessão na modalidade comum, numa concessão patrocinada, uma PPP, o trabalho é o mesmo de documentação. E no estado de Santa Catarina, a gente tem uma instrução normativa do Tribunal de Contas, que é a IN 22. Então,
que demonstra como absolutamente é diferente de um processo licitatório normal. E veja, quando a gente falou da concessão do sistema de saneamento de Blumenau, que foi em 2010, né, Fábio? A instrução normativa do Tribunal de Contas é de 2015. Ela não existia. Veja, ou seja, realmente lá foi a primeira do próprio município. O tribunal foi aprendendo com o que eles viram e foram vendo onde os ajustes tinham que acontecer. E aí também vale uma vírgula nossa de reconhecimento aos técnicos do Tribunal de Contas de Santa Catarina no aprimoramento, né, no aperfeiçoamento, na interpretação, porque como isso é muito flexível, cada vez mais a gente tem inovações na área de concessões e PPPs que demanda do tribunal esse aperfeiçoamento e adaptação. Claro. E agora, de novo, com a lei nova, outras modalidades acabaram sendo criadas, diversificadas, que demanda deles também. Então, o tribunal também tem uma área técnica específica só para o julgamento das concessões, como bem falava o Robinho da IN22. Diferente de um processo de contratação normal, Alan, que tu prepara e tu lança no Esfinge, mas já publica... As concessões, além de ter um amplo estudo, cadernos técnicos operacionais, econômico-financeiro, jurídico, obrigatoriamente o município tem que ter um conselho gestor, em que é permitido pela legislação também que as empresas que assessoram o município participem desse conselho gestor. Então, todas as discussões têm que obrigatoriamente passar pelo conselho gestor municipal, desde a discussão se vai fazer o estudo até a discussão de aprovação final desses estudos. Tem que passar por consulta pública, obrigatoriamente, por audiência pública, para debater necessariamente o projeto e não outras vertentes que uma audiência pública debateria. Tem que enviar preliminarmente ao Tribunal de Contas, que tem um prazo para analisar, só depois de aprovado pelo tribunal ou devidamente feito algumas sugestões, é que pode ser publicado. Então, é um processo moroso, muito mais difícil de ser elaborado que um processo normal de concorrência. Aí, te pergunto, como convencer um empresário com juros de 15% de Selic agora, a deixar de aplicar em qualquer outra aplicação... Que renda 1% ao mês. Vai lá, 1,5% agora para valer, né? Para referenciar a Selic aí, pelo menos. A investir o seu dinheiro num projeto que ainda não tem a segurança jurídica adequada, que ainda, num determinado momento, pode um prefeito, no início do seu mandato, achar que uma concessão feita no mandato anterior não está de acordo e discuti-la na justiça. E, pasmem, com a possibilidade de um juiz ou de um promotor apoiar essa discussão tardia, judicialmente, inviabilizando o empresário poder participar. Ter o retorno também do investimento inicial. Eu acho que esse assunto já foi um tabu. Né? Acho que hoje talvez não é mais um tabu, talvez falta informação, mas ele ainda falta segurança, assim, né? Falta... a gente viveu um momento que... Entrar realmente no dia a dia da gestão, não como algo... Agora também há de se reconhecer, cada vez mais nós temos segurança jurídica nesse tempo. Sim, está melhorando. A gente já está muito sólido nisso. Eu vou dar exemplo do que o Fábio falou no passado, se não me engano, foi a concessão de iluminação pública de Içara. Eu lembro disso. A troca de gestão... O prefeito ou a prefeita que assumiu, simplesmente por não ser da gestão, resolveu cancelar o contrato. E a empresa, a concessionária, na justiça, garantiu o direito de permanecer, porque já existia uma série de investimentos. Uma concessão é uma operação financeira, né? Sim. A PPP em especial. Onde os recursos são aplicados... Pela iniciativa privada, com retorno muito longo e com o risco de não ter o retorno previsto se o estudo não estiver adequado e bem feito. Né? Como se fosse. Então, isso lá em Içara aconteceu, ou seja, essa troca de gestão, não, vou cancelar porque, enfim, foi feito por outro prefeito e da justiça concedeu direito à concessionária que está operando até hoje, é um case de sucesso a situação da iluminação pública lá. O Alan, e tem só uma dúvida, se a gente, falando como é que inicia o processo aí, mas como tem dúvidas assim do cidadão comum, a PPP ela não é qualquer empresário ajudar a cidade fazendo uma doação para uma praça, que eu citei esse exemplo aqui antes da gente começar, porque a gente já ouviu isso, né? Tipo, o PPP é adote a praça e bote a sua placa lá, dinheiro privado na coisa pública. É diferente o empresário querer doar, tipo, uma empresa doar uma ambulância para o município. Isso é uma parceria. Ou uma doação. Adotar uma praça, adotar um espaço é completamente diferente. E se vocês conseguirem só dar uma desmistificada nisso assim pra gente... Primeiro, acho que vale só retornar um pouquinho, né? A diferença de concessões e PPPs, isso, né? Por favor. De modo bem resumido e de fácil entendimento, mas a PPP, uma parceria público-privada, é quando tem repasses do município
ao ente privado, à concessionária. Vou dar um exemplo, a concessão da iluminação pública. Você não tem receitas... Porque ele não cobra, né? Ele não cobra, ou seja, o município que cobra a COSIP, através da conta Celesc, que recebe esse valor para o município. Então, o município que repassa total ou parcialmente o valor pela prestação do serviço executado. Naturalmente que na iluminação pública, depois a gente pode dar alguns exemplos práticos assim, de quanto a empresa bota no primeiro ano e o quanto ela recebe, infinitamente menor. Mas PPP é onde tem uma contraprestação pública mensal do município em função de que a fonte de receita não é proveniente da aplicação direta do cidadão. Por exemplo, uma concessão comum onde a coleta de resíduo sólido, onde a empresa vencedora ela vai mandar o carnê ou o boleto mensal, ou seja, ela vai prestar o serviço, vai ter o direito a prestar esse serviço em nome do município e vai cobrar diretamente do cidadão, do morador. Estacionamento rotativo, quando em modelo concessão, também todo o custo, investimento, todo o risco, toda a operação é do concessionário que vai cobrar de quem vai lá no aplicativo ou nos outros meios de pagamento fazer o pagamento da área azul. Então essa é a diferença simples e direta sobre os temas. Uma concessão comum, o risco é todo da concessionária. Uma PPP é uma operação financeira onde o risco é mais compartilhado com a gestão pública. Perfeito. E tem diferenças também operacionais nisso. Quando tem uma contraprestação pública, uma PPP, obrigatoriamente tem que ter uma conta garantia por parte do município para dar segurança jurídica ao processo. Então, dentro desse processo tem uma série de características técnicas inerentes a cada modelo. Porém, em ambos os casos, a grande característica é o poder privado vai antecipar recursos e o cidadão vai usufruir dessa aplicação de recursos já e ao longo do tempo o poder privado será ressarcido desses recursos, inclusive com o custo do dinheiro, para poder ter lucro naquela operação. Quem ganha com isso? Uma PPP só funciona se a prefeitura está prestando um serviço mal e precisa prestar esse serviço melhor e o privado consegue fazer. O cidadão está recebendo esse serviço de forma inadequada e receberá um serviço melhor porque está sendo prestado para uma empresa que sabe fazer melhor que a prefeitura. E a empresa receberá um lucro pelo serviço que ela está prestando melhor e mais barato do que a prefeitura. Quando esse tripé se forma, a gente tem uma PPP ou uma concessão acontecendo. Né? E é bom para todo mundo, percebe? É melhor para o município, está pagando menos e está prestando um serviço melhor. É melhor para o cidadão, está recebendo um serviço melhor a um preço mais barato. E é bom para a empresa, porque ela está prestando um serviço e tendo lucro. E é o mais transparente de todos, porque a prefeitura sabe o serviço que ela está recebendo, o cidadão consegue fiscalizar porque o processo é público e a empresa tem inclusive o seu lucro publicado através desse processo transparente. Combinado não é caro, né? Isso. Então, assim, ele é absolutamente... e hoje, né, aí a gente tem que entrar aqui numa série de quesitos em relações à fiscalização desses contratos, mas hoje é um modelo que está se popularizando muito mais rápido do que a gente imagina também. Hoje se fala muito em PPP e em concessão, e eu posso dar exemplo aqui de... Não são nossos concorrentes, porque a gente não atua com eles, mas a Hauer, que é uma empresa que só faz modelagem de projetos de concessão em PPP, hoje tem 900 consultores e atua em 10 estados, em uma série de municípios. Nasceu 2 ou 3 anos depois da Insight Engenharia, né? Porque é um produto, a gente brinca que a gente não precisa pegar avião para ganhar dinheiro, nosso negócio é mais fácil, a gente trabalha aqui no nosso bom triângulo Rio do Sul, Joinville e Florianópolis, né? Que é o... eu acho que é a área mais privilegiada do país, né? A gente gosta muito da nossa região, mas assim, é um negócio que se populariza tanto que a gente tem hoje, do menor município ao maior estado, todos eles com estruturas específicas para fazer concessões, né? E é isso, assim, a gente escuta muito falar de concessão, hoje menos, né? Mas antigamente, privatização era uma palavra, né? Demonizada, né? Demonizado, assim. Eu me recordo que o grande exemplo era a Vale do Rio Doce. Olha, entregaram a Vale pelo valor que ela ganhou no primeiro ano depois da venda. E então, a gente nota, né, assim, que quem nos escuta é só coisas básicas, né? Vamos lá, aeroporto de Florianópolis. Antes era público.
para quem pegava avião há 2, 3 anos atrás e pega hoje, eu não preciso dizer o tanto que melhorou. É um grande exemplo. É um grande exemplo. E aí a gente vai para rodovia, a gente vai para quem é mais velho um pouquinho para telefonia, quando era do governo, era uma coisa, né? Foi na época privatizada, ainda não tinha esses modelos todos de PPPs e concessões, e em 2 anos a gente estava com o celular, estava com tudo. Então, assim, para o cidadão, certamente é um melhor caminho, o serviço vai ser melhor entregue. Agora, a gente fala muito sobre concessão, PPPs, da iluminação pública, do saneamento. Geralmente a gente fala sobre isso, do estacionamento. Mas tem mais oportunidades, né? Para ser feito, assim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim. Que outras áreas que o gestor está lá agora e dizendo, não, mas pô, meu município aqui é pequenininho pra caramba, eu não vou conseguir fazer de saneamento. Ah, mas daí talvez faça um consórcio e tal, mas quais são as outras áreas que tem que dá para fazer e tem boas experiências? Tu sabe que esses temas são os mais falados porque eram as maiores dores dos municípios, né? Claro. Então vamos lá no saneamento, a concessão que mais aconteceu no Brasil, no país, foi a concessão, ainda hoje a concessão do saneamento básico. Sim, é um grande problema nacional, né? Que é uma grande referência, uma série de questões. Em 2005 tinha 2% do esgoto tratado. Olha só. Quer dizer, uma cidade com todo o seu histórico, Sim. tudo que tem, tinha só 2% do seu sistema de esgoto tratado. A iluminação pública também, outro caos. Então esses... depois tem guarda e remoção de veículos, que é pátio e guincho, que era... Os municípios sempre tinham que administrar e... Enfim, tinha roubo de carro, tinha uma série de situações, não conseguia... Não chegava lá, quando tu ia pegar, faltava 2 pneus, né? Então, são as mais comuns da gente ouvir, porque eram dores mais próximas aí, mais... E todo mundo tem, né? Iluminação e praticamente... Mas naturalmente tem uma série absurda de oportunidades hoje que estão surgindo. Isso se proliferou muito pelo seguinte fato, né? A lei anterior falava, por exemplo, que contratos de concessão tinham que ser contratos de pelo menos 35 milhões. Então já limitava muito cidades menores em fazer. A lei foi flexibilizada hoje 10 milhões, eu nem sei se tem limite, né? 10 milhões é o valor mínimo. 10 milhões é o valor mínimo. Se 10 milhões já fica um contrato que ao longo de 30 anos é um contrato pequeno se tu for analisar por ano. Sim, então facilitou muito qualquer tipo de serviço ser concessionado. A gente tem vários outros exemplos, mas uma cidade muito pequena que não tem muita referência, ela tem a conta de energia dela. Ela pode fazer uma concessão de um terreno público para a construção de uma usina solar para pagar a conta de energia do município dela. Então, qualquer cidade consegue fazer uma concessão para desonerar um pedacinho do seu orçamento. Basta ter o conhecimento necessário, talvez contratar a Insight para isso, né? Mas se não for esse o caso, ter o conhecimento necessário para poder estruturar esse projeto. E brincadeiras à parte, amigo, assim, não é vender o peixe, mas é vender porque são soluções de quem conhece e a prefeitura, quem contrata ganha tempo, ganha qualidade, ganha segurança no serviço que está sendo entregue. Eu falo porque não é incomum as gestões tentarem fazer com o time que está em casa. Sim. Só que o volume de serviços básicos que demandam a estrutura da prefeitura não permite que o servidor consiga se aperfeiçoar. Se o processo demora 270 dias, se deixar... Muita dedicação, muito foco, se deixar para a turma interna, não por falta de competência, mas por isso que a máquina te engole nos problemas do dia a dia, do buraco da rua, da falta da creche, aí vai demorar o dobro. Hoje, ele é muito detalhado. Esse processo, ele tem muitos detalhes. A gente citou aqui uma série de legislações de todas as partes. A fiscalização vem da Câmara de Vereadores, vem do Tribunal de Contas, vem do Tribunal de Justiça, vem da sociedade, vem internamente. Só que tem que ter, além de muito detalhe, muita legislação, tem que ter muita resiliência. E o comum é o seguinte, na primeira porrada o cara para. E quem trabalha com concessão e PPP, se não tiver resiliência como primeiro item da sua lista de foco diário, não consegue. Então, porque é um processo para estruturar, por conta de tudo isso aí, demora no mínimo 270 dias. Então, e aí assim, primeiro tu vai convencer o prefeito, pô, legal, vou fazer uma usina solar então. Depois tu tens que convencer ele que ele não vai conseguir fazer isso antes de 270 dias, entendeu? E isso é outra angústia de começo de mandato. Os prefeitos querem resolver tudo ao mesmo tempo e rápido. E neste caso, a gente consegue resolver quase tudo, consegue fazer vários processos ao mesmo tempo, mas o processo não é rápido. Não é rápido. Só que ele vai dar uma solução perene, como bem apontou o Felipe aqui, né? A gente ficou 2013, 14, 15, 16, até 2021 só estruturando projetos.
Estudamos para isso, aperfeiçoamos, né? Pô, eu não saí da faculdade de administração com isso na minha cabeça. Fiz ESAG aqui em Floripa também, FURB, mas não saí com isso na minha cabeça. Quando a gente resolveu fazer isso, a gente começou a estudar um pouco melhor essa área e ainda hoje a gente precisa continuar estudando porque isso vem se diversificando muito. Mas a gente nunca vai estar 100% preparado porque as tecnologias e os impactos que a administração pública e a forma que a administração pública precisa operar hoje em dia faz com que essas oportunidades sempre surjam de forma mais eficiente ainda. Novos negócios, novos serviços, né? Novos negócios. Hoje a gente está sendo procurado, por exemplo, para fazer em área pública carregamento de carros elétricos. Né? Concessão de espaço para carregar carro elétrico, porque os postos não fazem. 5 anos atrás não existia. Não existia. Posso dar outros exemplos aí. A gente está sendo procurado para estruturar projetos de organização das faixas aéreas de drone de carga nos municípios. Concessionar as partes aéreas dos municípios para a gente poder fazer operação de drone de carga. Existia isso aí até pouco tempo atrás, será uma concessão. Como a gente precisa fazer a concessão do patinete. Né, cara? São coisas que tu não tem previsão, assim. Se conversar com as novas jovens de 12, 13 anos. Não, mandar o filho estudar. Não existe outra visão de atividade. Não sabe mais se é uma profissão garantida, né? Um adendo, mas é isso. Agora tu falou do drone. A minha sobrinha, esse final de semana, ela deve ter visto no TikTok, né? Tem 13 anos, ela perguntou: ô Dindo, aí em Floripa já tem o iFood de drone, não? Pra fazer entrega? Eu falei, não, ainda não, mas é isso que ela já deve ter visto. Nos Estados Unidos tem. Essa discussão tá acontecendo. Tá acontecendo, E por que tem muita resiliência? Porque, assim, vou dar alguns exemplos. A concessão de iluminação pública é o que mais acontece. E o Tribunal de Contas tem uma normativa específica. Concessão de Palhoça é a primeira a ser levada de iluminação pública, a primeira a ser levada à análise do Tribunal de Contas. Ficou praticamente 1 ano tramitando o Tribunal de Contas. Depois, o município de Itajaí fez baseado na análise que aconteceu. Mesmo assim, houveram mais de 50 apontamentos, né? E o que é comum, e isso assusta o gestor. Que bom que o tribunal faz análise, entende as evoluções técnicas do mercado e olha, apesar de ter sido um estudo muito similar das características técnicas de Palhoça, ele precisa avançar nisso. Então, o gestor, quando o Tribunal de Contas se posiciona, e que bom que se posiciona antecipadamente, porque quando você lança o processo licitatório, ele já está adaptado, analisado, não impede, naturalmente, de poder ter uma demanda judicial, alguma situação. Mas minimiza bastante. Mas então, ou seja, todas as concessões de iluminação pública que aconteceram no Estado, houveram evoluções apontadas pelo Tribunal de Contas. Então, tudo isso vai demandar mais ou menos tempo em função das análises do tribunal. Então, é muita resiliência, sim, para poder fazer acontecer, mas que a entrega é transformadora, né? Em todos os sentidos, em todas as concessões, né? A eficiência e na iluminação pública eu sou mais apegado porque é minha formação, mas é impressionante os avanços que podem acontecer. E aí em 2021, né, para a gente conseguir seguir na linha do tempo aí, a gente disse o seguinte, vamos dar um passo para frente. A gente ficou estruturando projetos de concessão, e fizemos isso até hoje. A gente atende vários municípios e a gente faz para a gente mesmo hoje estruturações de projetos. Porque na área de PPPs ainda tem iniciativas diferentes que a gente não citou aqui. Porque o município pode, por si só, querer criar uma concessão de algo. Mas ele pode também receber a manifestação do privado para fazer isso. Então, isso chama PMI ou MIP. Programa de Manifestação de Interesse, seja ele público ou privado. Né? E aí, a gente, depois de fazer vários editais e estruturar vários projetos, a gente pensou assim, vamos dar um passo agora e vamos ser nós concessionários. A gente deixa de ajudar só os o processo meio para entregar a solução. Isso, para a gente entregar a solução. E aí naturalmente, a gente tem um primeiro impedimento. A gente não pode, obviamente, estruturar projetos para a gente participar, a não ser que esse processo tenha nascido já desde o início através de uma MIP. Ou seja, eu como empresa hoje posso solicitar ao município X que eu conceda a eles um estudo, né, para fazer a concessão de um determinado serviço. Se eu faço isso de forma regrada, também com todas as legislações e tal, lá na frente, quando o projeto estiver pronto, eu posso participar da licitação. A diferença é que quando eu faço essa manifestação, o município tem a obrigação de abrir essa manifestação para todo mundo que é interessado em fazer igual. Então vamos competir todo mundo dentro do mesmo processo. E por que pode competir, né? Porque quando contrata em site, o município está
está pagando para a Insight. Então, a Insight para fazer os estudos. Então, a Insight não pode participar do processo. Quando é uma PMI ou uma MIP, o município não vai fazer o ressarcimento das despesas desse estudo. Ele vai dar o estudo para o município. E o município, ao publicar, quem venceu o processo licitatório antes de assinar o contrato, obrigatoriamente tem que ressarcir os estudos a quem os realizou. E daí, nessa condição, quem realizou também pode participar do processo licitatório. Praticamente terceirizando o processo do estudo, né? Isso que é um negócio caro, né? A gente entrevistou aqui o João Paulo Canubim como diretor financeiro do BRDE e ele falou de uma linha de crédito de financiamento dos estudos de PPPs. Isso. Porque para o banco, que é a operação de crédito, para ele é interessante que quanto mais gente contrate PPP, mais empresas podem contrair empréstimos com o próprio banco para poder financiar a sua parceria público-privada. Então, é uma oportunidade para os gestores entenderem que se tiver despertado o desejo, alguma PPP no seu município, pode ligar para o Robinho e para o Fábio, mas também saibam que a linha de crédito que financia esse grande estudo de 270 dias também pode ser buscada com bancos públicos. Aqui e tem o modelo, né, de o estudo ser pago no fim pela ressarcimento futuro e tal. Então, na PMI, na MIP, motivado pela MIP, mas é isso aí, o ressarcimento acontece pelo vencedor. A prefeitura, vou dar um exemplo que a gente está executando para a prefeitura de Joinville, a antiga fábrica da Antártica, que hoje é o nome é Cidadela Cultural. Nós que desenvolvemos com 52 técnicos trabalhando no projeto, que é a concessão daquele espaço numa área nobre, bela, com histórico maravilhoso lá da antiga fábrica da Antártica, em que é ou seja, o município é uma PMI, o município não está pagando para a Insight fazer. A empresa vencedora do processo licitatório, quando acontecer, que vai ter que ressarcir, ou a Insight e seus parceiros podem participar sem necessidade de ressarcir, porque ela que já teve essa despesa. E lá o estudo é R$2 milhões, a previsão estipulada pela prefeitura. E tá barato, né? Porque assim, a motivação qual foi? Ministério Público, a fábrica da Antártica virou um ativo municipal num determinado momento. A empresa faliu e deu para o município lá. E aí que ele estava se degradando, é um imóvel histórico e tal. E o Ministério Público notificou a prefeitura assim, vocês tomem uma providência aí ou vocês vão ser multados, exatamente. E a providência foi fazer o quê? Beleza, vamos fazer um estudo para requalificar, fazer um retrofit de todo esse espaço e tal. Como é que nós vamos fazer isso? Pô, não tem dinheiro para o estudo. Vamos lançar uma PMI, a gente participou com outras empresas, fomos o consórcio escolhido, nós com outras 2 empresas, fomos o consórcio escolhido e começamos a fazer um projeto de reestruturação daquele espaço lá. Obviamente, é um projeto que também demora muito, porque ele tem o Instituto de Patrimônio Histórico do município, tem a Câmara de Vereadores e tal, todo mundo ali trabalhando, opinando, e é natural que isso aconteça, mas a probabilidade é que nós tenhamos uma licitação para requalificar todo um espaço com uma série de ativos. Vai lá, a gente vai ter lá naquele espaço um espaço de eventos, uma vila gastronômica, restaurantes, um espaço de apresentações, gestão, um parque botânico maravilhoso, inclusive uma parte do terreno cedido para, eventualmente, a construção de um prédio, né? Isso, para poder dar viabilidade, né? Porque o tempo de uma concessão, entrando nesse link, o tempo de uma concessão está ligado diretamente ao estudo econômico financeiro, né? Ninguém tira da cabeça 15 anos, 20, 25, 30, 35. O mínimo é 5, o máximo é 35, mas por que 5 ou por que 35? Porque o que me custa para fazer o investimento ali, quanto custa o dinheiro e a previsão do lucro, que também tem já um percentual. Claro. Tudo isso é estruturado também. Na análise do Tribunal de Contas passa por isso tudo, né? Então, o tempo de concessão está diretamente ligado ao estudo econômico-financeiro. Bem, são 4 estudos sempre, né? Um estudo técnico, que é o que nós vamos fazer. Um estudo operacional, que é como isso vai funcionar. Um estudo econômico-financeiro, que é como vamos pagar essa conta. E um estudo jurídico, que é quais são as regras do jogo, desde a licitação até a fiscalização do contrato. É isso que a gente entrega, os 4 estudos. E o Fábio falou da fiscalização, né? Obrigatoriamente, todo processo de concessão, seja PPP, ele tem obrigatoriamente indicadores de desempenho. Então, todo processo licitatório nessas modalidades, ele terão lá alguns indicadores de desempenho determinados no estudo, que vão garantir ao município a fiscalização, ao cidadão, aos vereadores, aos representantes legislativos, a fiscalização e uma punição à empresa caso ela não esteja cumprindo os requisitos estabelecidos na concessão, né?
não tem outro contrato numa prefeitura municipal que tem tanta transparência e tanta fiscalização. Tanta trava, tanta regra, tanta fiscalização. Né? Justamente por ser, de longo prazo. algo, né, de longo prazo e tal, mas é isso, um contrato que tu vai lá, não, vou contratar lá, sei lá, a obra X lá, a empreiteira vai fazer. É um serviço de varrição. Isso, um serviço de varrição. Se tiver ruim, tu rompe o contrato com a empresa no outro ano e contrata outra. Então, O serviço não tem adiantamento. Aquela coisa, né, nebulosa que ficava é algo que não tem que ficar, porque é muita fiscalização, é muita, né, Mas eu acho que isso a gente atravessou. Que bom. Eu particularmente não tenho mais escutado nada sobre a diferença entre privatização, terceirização e concessão. Eu acho que isso está claro. Eu acho que isso ainda é obscuro quando a gente tem um gestor público desatualizado. Vamos lá. Não é a maioria dos casos. Hoje as pessoas já entendem o que é cada uma das coisas, né? E hoje também, vai lá, tu privatizar algo é quase que desnecessário tu vender um ativo, né? O negócio tem que estar dando muita confusão para tu vender. Agora, dá para tu criar um fundo de investimento de terrenos públicos para tu fazer vendas estruturadas e colocar dinheiro dentro do caixa da prefeitura. Então não é mais uma privatização, é a construção de um fundo de investimento imobiliário que vai criar ativos dentro da prefeitura. Então não tem mais por que tu chamar isso de privatização. Né? A concessão é bem simples de interpretar, né? Porque tu está concedendo por um determinado período a possível exploração de um ativo que daqui a pouco volta para o município. Então tu tens lá um ativo, estás concedendo a gestão dele, o cara vai gerir durante determinado período e ao final da concessão, voltou. É do município, é do estado. Né? E a terceirização também virou, também se desmistificou. Né? Dá para usar ali a merenda escolar, por exemplo, como um bom exemplo de terceirização, né? Que foi muito debatido no começo. Porra, a empresa presta um serviço melhor, sabe como compra, armazena melhor. Nutricionista, controle. Afinal, é isso que ela faz da vida, né? Isso. Então, por que cargas d'água a gente acha que um prefeito formado em direito sabe fazer uma merenda melhor do que uma empresa de merenda? É isso. É isso mesmo. E eu acho que isso acabou se desmistificando, né? E eu acho que o Brasil também está muito aberto, e isso é bom, porque mesmo nos governos de esquerda, eu acabei de citar o governo Lula, a gente teve vários avanços no governo Michel Temer e também avanços no governo Bolsonaro em relação a esse tema. Mas os maiores avanços foram no governo do Lula, né? E não é porque é de esquerda ou de direita, é porque é necessário. Sim. É necessário. Sim. Né? Escola em tempo integral é um tema que não é de esquerda e de direita, é necessário. Concessão e PPP não é de esquerda e direita, é necessário. Né? E o mundo todo faz. Ô Fábio, a gente, para voltar um pouquinho, tu ia começar a contar que agora vocês estão assumindo, né? Estão deixando de fazer apenas, né? Não que seja pouco, fazer só os estudos, só os projetos. Vocês começaram a assumir algumas concessões e PPPs. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, quais são essas experiências e como é que tem sido essa experiência. Afinal, mudaram um pouco de lugar aí, digamos assim, né? Quando eu voltei da Espanha, né? A gente voltou. Sabendo fazer paella, né? Isso, além disso. Como poucos. É verdade. A gente acabou de visitar uma cidade uma visita aqui numa cidade litorânea, que tem um camarão muito bom. Eu acabei de comprar para fazer gambas à la Rilho no final de semana. Estão os 3 convidados. Tem os melhores camarões de Santa Catarina. Estão os 4, inclusive o nosso telespectador aqui, o Percy, que está nos acompanhando. Já pode marcar para sábado, de fora do ar a gente fala isso, porque estaremos em Blumenau no sábado. Muito bem, é verdade. Se era um convite falso, se lascou, pessoal. Não, eu gosto de cozinhar. Eu não sou gordo de jogar basquete, é de cozinhar. É de cozinhar, né? Então, assim, eu voltei, assim... A gente tinha um combinado, eu e o Robinho, né? Eu ia passar um tempo na Espanha estudando, depois ele ia passar um tempo na Itália também estudando por conta de questões pessoais. E quando eu voltei, né, a gente voltou com alguns contratos da Espanha, né, com empresas espanholas, porque lá as concessões são muito mais ágeis do que aqui. Não chega a ser nórdico essa relação, né, porque no norte da Europa a gente tem uma relação ainda mais pura entre o privado e o público, mas na Espanha é mais avançado do que aqui. A gente voltou com alguns contratos disso e a gente começou a debater e a gente esbarrou em várias coisas, né? Daí a gente fez uma reflexão, o Robinho já estava na Itália, começou a pandemia e a gente precisa fazer essa migração. Vamos começar a ler sobre esses assuntos, né? E aí a gente, quando o Robinho voltou, me lembro bem disso, ele voltou, a gente tinha engatilhado 2 bons processos. E a gente começou a debater isso foi muito rápido pra gente. Mas eu vou deixar o Robinho contar
essa história, porque ela é bem marcante para a gente, foi a migração exatamente, não de trabalho, porque a gente continua fazendo essencialmente aquilo que a gente fazia desde o começo, né? Estruturando projetos para empresas privadas, para empresas públicas, só que agora a gente estruturou os nossos também. Né? E a gente fez um debate, ainda brinquei com ele, logo que ele tinha chegado, assim, se esses 2 processos aí dar certo, a gente vai mudar um pouquinho o rumo das coisas, né? E ele trouxe um pouquinho da sorte da Itália, que ele passou um perrengue lá, passou a pandemia praticamente toda lá na Itália, no norte da Itália, no epicentro da pandemia, e a gente precisa dar uma revigorada, e aí aconteceu a virada. Tinha que ficar trancado em casa, só restava estudar, né, Felipinho? Coisa boa. Deus sabe o que faz, se não fosse por vontade, foi na força. Não foi de força própria, foi na necessidade, foi na obrigação. Hoje nós temos 2 concessões administradas ou pela Insight de maneira única ou em consórcio. Uma estação Unifique lá em Blumenau, onde a prefeitura concedeu ao lado da prefeitura, uma praça que era uma praça abandonada, né, Fábio? Uma praça, nem o parquinho, nem o playground tinha a possibilidade de utilização pelas crianças na cidade. Tinha uso noturno. Imagino. De forma indevida, mas uso noturno. E aí eu vou fazer um parênteses para você que está nos escutando, prestar atenção nisso, porque não tem ninguém nesse momento que não está nos escutando em casa, Robin e Fábio, que não tem uma praça dessa na sua cidade. Isso. Não existe, não tem um município, por mais belo e desenvolvido que seja o nosso estado, então imagina outros que têm mais dificuldades de desenvolvimento que Santa Catarina, mas não tem ninguém que não tem uma praça que passa todo dia na sua cidade e olha e diz, mas isso aqui tá jogado, isso aqui não devia ser desse jeito, maior ou menor. Então, para prosseguir, fazer esse parênteses, porque essa praça realmente é um case. Assim. Para nós Falo muito dela. Uma grande alegria, porque para nós era uma forma de retribuir a Blumenau tudo que Blumenau nos deu, nos possibilitou, seja na construção das nossas famílias, seja de trabalho, de representação, de luta. Mas, e mais do que isso, além dessa entrega, é histórico. A gente construiu nesse espaço, ao lado da prefeitura, na região central, a réplica em tamanho e formato da primeira estação de trem de Blumenau. E lá fica um restaurante, cervejaria, loja de souvenir, confeitaria. Então a confeitaria Dubai aproveitava para fazer um merchan aí pro nosso pessoal, Madrugadão Garden e a estação do turista. Né? E veja como o modelo de construção avançou e era permitido o name right, a venda. Que é a venda do nome para alguma empresa privada, da praça. E é por isso que... E é estação, porque é uma estação de trem, inclusive a Macuca, o trenzinho que ficava em frente à prefeitura, hoje está lá, que também estava destruída, não estava inclusive proibido o acesso a ela, foi toda revitalizada, está lá iluminada, bonita, cuidada, né? Porque a gente também tem todo o cuidado para mantê-la atrativa aos turistas e a quem nos visita. E então todo recurso privado e que é um patrimônio do município, ou seja, toda aquela construção daqui 35 anos a concessão vai retornar ao município. E a venda do nome que dá viabilidade econômica ao processo, né? Porque tu investe um dinheiro considerável e depende do próprio fluxo lá, da venda. Lá é uma concessão comum. Da exploração do certo, espaço. É nosso. Se der errado, a responsabilidade é nossa também. E o NEM possibilita que tu tenha um equilíbrio econômico-financeiro para garantir que o retorno do dinheiro realizado. Então, a estação, o nome vem em função de toda essa característica que eu passei, e a Unifique, que é a maior operadora de internet e de fibra ótica de Santa Catarina, uma das maiores do sul do país. Que atualmente também é proprietária da concessão regional do 5G no sul do país. Então, esse movimento da Unifique também não foi à toa, né? Eles tinham ganhado uma concessão pública, então eles já entendiam o que é isso. Hoje existe 4 operadoras no sul do país, Vivo, Claro, TIM e Unifique. Então a Unifique é uma operadora de celular hoje, nesse movimento de concessão, né, ela precisava se estabelecer nos lugares onde ela já era mais forte. Blumenau é um dos lugares onde a Unifique tem mais clientes. Então investir no nome da praça ao lado da prefeitura faz muito sentido para eles. Mas então, ainda... é um contrato de 15 anos que nós temos lá. Então a estação Unifique oficialmente no calendário do município tem que ser chamada assim, pelo fato de que previa no edital que a gente podia vender o nome. Mas ainda assim quero dar parabéns, eu nem conheço ninguém, então não estou puxando no saco, mas quero dar parabéns, porque é um modelo novo também, né? A gente tá, vamos trazer para o futebol, engatinhando no Brasil name rights de estádios. Mas nós estamos vivendo a Copa na dos Europa Clubes agora. É absolutamente normal, né? A gente tá vendo a Copa dos Clubes agora, né? Jogos todo dia nos estádios dos Estados Unidos, todos com nome. Os nossos times estão jogando, né? Nem todos dessa mesa pode dizer o mesmo, né, Fábio? Tá bom. Fluminense, vamos Flamengo, voltar mas nem pro todos trabalho dessa aqui, mesa podem assistir um joguinho da Copa do Mundo. Falar de gestão pública. Alguns têm só a dificuldade de não poder ver o time.
outros não estão nem participando de campeonatos, Tadureira. Claro que A está participando. Figueirense está participando do Campeonato Brasileiro. Figueirense tem que fazer uma PPP também. SAF não salva mais o Figueirense. Sou havaiana aqui, turma. Flamenguista. Mas assim, parabéns para o Unifique, porque acreditou, porque é um modelo novo, não é um negócio que tu vê direto aí, uma praça E o que estádio, tem o name estádio rights. é privado, né? Sim, O Palmeiras, sim, quer dizer, sim, já é difícil, o Palmeiras tem o Allianz Estádio, né? Mas é o Morumbis, mas é no privado e tu pode fazer isso a qualquer momento. Mas Sim, a e gente engatinha tem que você, estar dentro da com regra certeza. de aprovação, é ainda mais difícil fazer. Mas Muito legal. E nessa história, porque assim, o que o Fábio sempre fala que a gente, quando lê um estudo que não foi feito por nós, a gente consegue imaginar e transformar um limão numa limonada. E quando a gente lê o edital de concessão da praça no entorno da prefeitura e que permitiu, estava lá a sua possibilidade de naming, a gente já conseguiu desenhar na mente de que maneira traria a viabilidade econômica e financeira para esse projeto. Então, isso a gente aprendeu desenvolvendo outros projetos, a gente conseguiu avançar, né? E isso não é uma crítica, né? Até porque eu sou fã do ex-prefeito Mário, teve aqui com vocês, o podcast foi excelente e tal. Mas assim, Blumenau também e todas as cidades também estão aprendendo a fazer isso. Claro. Então, o que aconteceu, na verdade, né? Blumenau escreveu uma concessão com uma intenção muito boa, né? A gente conseguiu pegar aquele documento e realmente ver todas as possibilidades que estavam escritas ali, muitas delas não imaginadas pelo gestor público, mas a gente, com a nossa experiência de ter construído vários editais, a gente sabia que nós conseguiríamos provar, tanto juridicamente como econômico-financeiramente, através de números, que aquela concessão deveria ser administrada com o maior rigor possível de todos os lados, por parte da prefeitura, mas também por nossa parte em poder explorar o máximo possível aquele espaço, né? Claro. Até porque se a conta não parar em pé, Exato. a praça volta a ser degradada. Exatamente isso que eu ia dizer. Se não for bom para quem está assumindo como empresa essa praça, é isso. Lembra do O tripézinho trenzinho lá? lá já Sim, vai voltar a não ficar ser enferrujado. enferrujado, já não vai mais dar para tirar Não, foto, é a praça vai incrível ficar vocês jogada. citaram aqui o exemplo do aeroporto de Florianópolis, e eu me recordo que teve um debate eleitoral, a Floripa também citou como exemplo de sucesso a terceirização de uma UPA, que o custo da UPA terceirizada era 3 vezes menor do que o custo de uma UPA pública. Não sei se foi aqui ou em outro município, mas eu tinha visto isso. Então, assim, às vezes até o mesmo serviço, tu pode terceirizar a escola, coisa que não é comum. Há uma discussão mais mas intensa, eu já vi né? locais que terceirizam escola. Essa é a PPP Creches. mais feita do Brasil hoje. Olha só. É que não chegou em Santa Catarina ainda, apesar de a gente estar se esforçando para isso. Mas a PPP mais estruturada hoje no país é a PPP da educação. E não educação é- de modo geral ou creches? Não. O que é o- De modo geral, mas não é a questão didática. É a questão operacional, é a construção da escola, é a manutenção da escola, é a conservação da escola, é a merenda da escola, é a gestão da energia elétrica da escola, enfim. Tudo menos o professor e o aluno. Porque o poder público consegue dinheiro para construir uma UPA. Mas e para mantê-la? É isso. A dificuldade dos municípios sempre está na manutenção. Consegue dinheiro para fazer uma praça, E a gente não mas está não consegue dizendo mantê-la, né? E isso é uma coisa muito importante. A gente não está dizendo que com a PPP da educação o município não vai mais gastar nada com aquela escola. Não, Porque não. tem que ressarcir o... Ele vai gastar. A diferença é que se a escola for totalmente pública, ele vai gastar 1 milhão. Se ela for uma escola em PPP, ele vai gastar 350 mil. É isso. Essa é a diferença. E a conta não tem por que não Então, fazer, né? então para ele, é que o prefeito tem que fazer essa conta. Para ele vale a pena ele pagar 350 mil por mês ou por ano, vamos dar um exemplo qualquer aqui, ao invés de 1 milhão. Simples assim. Não é um gasto a mais, né? É uma economia. É uma economia a mais de Tem um 700 colega mil, que participou de 650 uma licitação de uma concessão de serviço assim, e ele disse: Felipe, quando eu fui conversar com o gestor, o prefeito pediu para a secretária dele fazer o levantamento do custo do serviço que eu estava querendo me propor. Só que no custo ela não botou o caminhão que transportava o equipamento, o valor da manutenção, o motorista do caminhão. Não... O centro de custo é o produto e o uso, tá? Mas é a logística do entorno. Isso. E o risco da não entrega. E o desperdício do produto. Né? A qualidade do produto que estão contratando. Sempre a conta do gestor público, baseada na falta de experiência nas questões de PPP e concessões, é uma conta de padeiro. Com todo o respeito que nós temos aqui. Mas é verdade isso, né? Vou dar um exemplo simples assim. Quando a gente faz uma estruturação de um processo econômico-financeiro,
a gente começa a entrar em termos que a gente só usa na economia, mas a gente tem o CAPEX e o OPEX, né? Para a gente deixar mais claro, assim, o CAPEX é o investimento, o OPEX é a manutenção. Em geral, a conta que o prefeito faz, para não chamar de conta de padeiro, é a conta do CAPEX. Quanto é que eu vou investir para fazer isso aqui? Eu vou investir 1 milhão, o cara está querendo me cobrar 2. Tudo bem, irmão. E o OPEX? E a manutenção disso? E quando o banco quebra, quem troca? E quando a lajota quebra, quem troca? E quando precisa varrer, quem varre? Pintura, Então, assim, o OPEX tem que entrar na conta. Claro, né? claro. E isso é uma coisa que, em geral, o gestor público não faz. E por isso que a gente acaba conseguindo convencê-lo, quando a gente mostra a conta correta, de que é tão proveitoso, que é tão vantajoso fazer. Mas o Robinho queria falar da segunda concessão, a gente falou da primeira, falou da segunda. A primeira foi longa, imagina a segunda. Mas a segunda foi quase que paralelamente o governo do estado de Santa Catarina, ainda no governo Moisés, lançou a primeira concessão do estado de Santa Catarina, que foi a concessão do centro de eventos de Balneário Camboriú, Júlio Tedesco, oficialmente nominado pela Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, e que era a primeira concessão do equipamento que poderia, à época, nas análises, transformar absolutamente aquela região em vários sentidos. E nós, em consórcio contra empresa, a Insight Consórcio, com toda a sua expertise em concessões, se associou a outra empresa que formou o consórcio BC Eventos, que vencemos o processo de concessão do centro de eventos. Estamos lá fazendo a gestão, já são praticamente 3 anos de operação. E aí, Robinho, tu me deixa fazer uma vírgula aqui, porque assim, essa licitação já tinha dado deserto. Verdade. Algumas vezes, né? Uma vez. Era a segunda vez que estavam lançando. E por que a gente conseguiu estruturar esse projeto que é transformador? Hoje ele na realidade, ele transformou ainda mais e melhor a cidade de Balneário Camboriú e seu entorno. Todo ali, né? Isso, exatamente. O centro de eventos mais próximo que a gente tinha era Joinville e Florianópolis. Isso. Mas por quê? Bem, primeiro pelo fato da pandemia, né? Tava todo mundo com o botão vermelho ligado, então nem todo mundo debruçou-se no projeto como nós nos debruçamos. Depois, porque nós nos associamos à Quality, que é a empresa de Florianópolis, que à época fazia gestão do então Hard Rock Live aqui de São José, cujo proprietário foi gestor público também, que é o Djalma Berger. Então, assim, também conhecia do processo de concessão. Porque também é difícil convencer um empresário a fazer isso. Meu risco tão grande. Isso, né? Que a primeira impressão, né, gerou questionamentos. Poxa, os meninos já foram vereadores, o Djalma já foi prefeito. Mas não, a essência é exatamente ao contrário. Se não fôssemos nós, que já tínhamos o balcão do público nas costas, né, entendendo o que é uma concessão pública, nos debruçarmos num processo, muito provavelmente essa licitação teria dado deserta e o centro de eventos teria uma gestão pública hoje. Essa é a verdade. A gestão privada que está lá já recebeu 3 prêmios Caio, que é o Oscar do setor de eventos do Brasil. E 2 desses Oscars que nós recebemos, 2 desses jacarés de ouro, são do melhor centro de eventos do sul do país, em 3 anos de operação. Muito bom. Mas isso é porque a gente se debruçou muito lá. O 3º prêmio ele é mais conquistado, vamos dizer assim, mais feito pelo Robinho, que faz a gestão técnica operacional, hoje faz a gestão como um todo lá, mas que é um prêmio de gestão ambiental, quer dizer, a gente tem muita coisa lá ligada à gestão ambiental, o Robinho vai explicar melhor. Mas o que eu queria dizer para vocês é que hoje a gente está conseguindo transformar isso em realidade porque a gente tinha também o peso da gestão pública nas costas. Porque senão o privado por privado não estaria convencido de que aquilo seria um bom negócio. Ô, Fábio, não deixar vocês contar a história para vocês, mas a gente passa isso com a nossa empresa, a mesma coisa. E aí, com todo respeito a todos os nossos concorrentes que não vieram do setor público, como eu e o Felipe também viemos. Mas a gente também não cresceu no mercado nesses 5, 6 anos de empresa rapidamente se a gente não tivesse tido as experiências que a gente teve do outro lado do balcão, que é o que vocês começaram falando. Quem já esteve do outro lado do balcão conhece as dores. Né? Quando eu era chefe de gabinete do então deputado João Paulo Canubim, eu via a dificuldade que os prefeitos tinham para lidar com uma simples emenda. Né? Quanto recurso que eu vi sendo perdido. Fora, né? E hoje então a gente falou... é natural. E outra coisa que, vamos lá, vocês dedicaram uma parte da vida de vocês a
ao serviço público, né, à causa pública. Nós também. Eu nunca vi um engenheiro que vai do nada, da noite pro dia, virar advogado. Ele vai ter pelo menos uns anos para se preparar. É natural que vocês fossem trabalhar com alguma coisa que tivesse no setor público, primeiro porque não é castigo ter sido vereador, nem servidor público e tal. Não. E também não é uma obrigação ser a vida inteira, né? Então... Isso também é incomum, né? As pessoas acham que assim, o cara... não foi mais candidato, por que não? Por quê? Porque a vida continua, né? Isso, e tá tudo certo, graças a Deus, exatamente. E, eventualmente podem associar, eles são políticos, ganharam, que é o que o Fábio comentou um pouco, claro. Mas eu quero aqui só reforçar que a primeira licitação deu deserta e a segunda foi exatamente idêntica à primeira. Não teve nenhuma alteração de valores, absolutamente, mudaram para ter favorecimento. Não, absolutamente o mesmo processo. Só teve uns loucos que no meio da pandemia resolveram pegar um centro de eventos quando não podia fazer. Mas vale citar o trabalho do Tribunal de Contas, como é a primeira concessão. Então existe um acompanhamento mais intenso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Por 5 anos ele acompanha a gestão lá do Expocentro. Isso. Olha só. E nos 3 últimos, os 3 primeiros e últimos relatórios enviados, inclusive a gente teve a gestão aprovada sem ressalvas. Então, legal. Que chancela ainda mais todo esse processo de vocês. Né? E esse processo é importante, e aí também vale a pena dizer que ele começou no governo Moisés, continua no governo Jorginho Melo, sem nenhuma interferência política. Que bom. Nenhum apontamento dos secretários de turismo, que são os fiscais do nosso contrato em relação a isso. Tanto a secretária atual, que é assim, a Catiane, que é muito correta no tratamento conosco, quanto os secretários que a antecederam, sempre tinham o desejo, e ela também o tem, de poder usar esse equipamento, que é do Estado e retornará ao Estado daqui aos anos que a concessão assim o permitir, como um equipamento transformador para o Estado de Santa Catarina na questão de eventos. E é o que está acontecendo. Hoje nós temos lá números expressivos, que eu vou deixar o Robinho comentar para vocês em relação a contratos e em relação à organização de eventos, mas quem deveria dar esse depoimento é o Convention Bureau de Balneário Camboriú, é a rede hoteleira, que está sendo impactada pelo resultado do trabalho. É o Conselho de Turismo da cidade, né? É a prefeita Juliana Pavan, porque é assim, uma mudança significativa. Aquilo que a gente, que é mais aqui do Vale do Itajaí, vamos dizer, mas de Joinville a Florianópolis, se quiser, as praias só funcionam no verão, né? No inverno não tem nada o que fazer. Nós vamos ter um evento agora em julho ali no Expocentro, que é o maior evento de customização de carro da América Latina, né? América Latina. E um dos maiores do mundo acontece em Balneário Camboriú. E para nós usuários, para quem já teve a oportunidade de ir lá em algum show, algum evento, alguma feira, é sensacional. Realmente é de uma qualidade absurda, e não à toa outros centros de eventos no estado começam as prefeituras a ver que não dá, nós estamos ficando para trás, nós temos que começar a ir para essa linha. E olha só um número bem interessante lá. O ano passado, e esse acompanhamento do Tribunal de Contas, entre alguns dados estão informações do impacto financeiro gerado na cidade e no entorno. O ano passado nós recebemos no Expocentro aproximadamente 240 mil pessoas. Dessas, 180 mil eram não residentes na foz do Rio Itajaí ou do Vale do Itajaí. Essas 180 mil pessoas deixaram na região mais de 140 milhões de reais, sem contar as passagens aéreas, de gastos com hotel, com Uber, com táxi, com restaurante, com barzinho, enfim, com passeios nos atrativos turísticos da sua região. Ou seja, o governo do estado gastou 140 milhões de reais para construir o complexo, e só o ano passado os visitantes deixaram na região, na economia, 140 milhões de reais. E tem 2 contas adicionais aí, porque o organizador do evento, para montar o stand, cadeira, cortina, segurança, limpeza, olha, o impacto é 5 vezes ainda maior do que ele movimenta com as empresas da região, o ecossistema disso aí. Então, é impressionante. Tem o Almanac, que é um site do governo do estado, do monitor da arrecadação de ICMS e o ICMS em Balneário Camboriú, nos quinais que tem relação com o centro de eventos, a prestação de serviços para o Expocentro. O ano passado houve um incremento de 25% na arrecadação do ICMS do governo do estado, desses quinais que tem relação com o Expocentro, com a prestação do serviço lá realizado. Ou seja, isso é aplicação na prática daquilo que a gente idealizou na teoria durante tanto tempo, entendeu? A gente ficou
tentando fazer as prefeituras, os governos se transformarem, e conseguimos em vários casos, a gente conseguiu estruturar vários projetos de concessão muito bacanas, que são exemplos hoje aí em Santa Catarina, mas colocar isso na prática também é um orgulho pra gente. Então, a gente vê lá a Estação Unifique funcionando muito bem, o Expocentro funcionando muito bem, e a gente só não foi mais além, neste caso específico, porque foram 2 concessões grandes, né? Uma a gente administra sozinho, teve investimento, a gente precisou construir. O Expocentro é muito grande, então o nosso percentual lá pra gente é um investimento alto também. E assim... Dá o passo isso, conforme a perna, né? Não, e esse foi um passo muito grande, e a gente precisa focar naquilo que a gente vê como uma estrutura positiva no sentido de um investimento bom de concessão, né? Porque a gente também tem exemplos que não funcionaram, como bem falou o Alan no início da nossa conversa. Estamos indo para a parte final aqui. Agora eu vou pedir licença um pouco para o Robinho, porque a gente precisa falar um pouco da sua nova função, né, desse ano. Pois é. Temos que falar um pouquinho disso, porque está na pauta, né, e não à toa, provavelmente o convite não veio à toa também. Fala para a gente um pouco hoje, o Fábio Fiedler, então, é o presidente da ABC Investimentos da Prefeitura de Balneário Camboriú, é isso? Isso também não é uma extrema... Aliás, isso não tem nada de coincidência, né? Quando a gente começou a operar no Expocentro, tinham 2 vereadores que atuavam muito ali na região. Um desses vereadores chamava-se, ainda se chama, Juliana Pavan, né? Ela era muito atuante ali na região. Então a gente conheceu a Juliana, apesar de ter, obviamente, já conheceu o Pavan, conheceu o Júnior, o irmão dela, a gente conheceu o neto, porque é o dono da Shed e tal, né? Mas a gente conheceu a então vereadora Juliana Pavan. E quando ela ganhou a prefeitura, né, a primeira impressão que eles tinham era de extinguir a ABC Investimentos, né? Porque isso não estava na pauta da campanha, né? E a ABC Investimentos, ao longo dos últimos anos, ela na realidade ela é a antiga Compur, a companhia urbanizadora da cidade, que foi transformada em BC Investimento por 2 funções. Uma delas é fazer... o contrato da saneamento? Não. Uma delas era fazer, modelar as concessões, relações internacionais e captação de custos, que tem até hoje. A outra função era pagar o passivo da Compur, passivo trabalhista da empresa companhia urbanizadora da cidade, né? E ainda tem essa função. A diferença é que nos últimos anos, a BC Investimentos ela não conseguiu modelar... Para ser sincero, ela conseguiu modelar uma concessão, fez a licitação, que é o Morro do Careca, e não colocou em operação, né, nos últimos 8 anos. E aí, a primeira coisa que o gestor público, com a característica da Juliana, né, que é uma menina atual, que tem ambição, que sabe onde quer chegar, que tem conhecimento público, uma empresa pública que está dando prejuízo, não me modelou nenhuma concessão daquilo que era para ser feito, vamos extinguir isso daí. E a gente bateu um papo, né, mostrando para ela as oportunidades que teriam em Balneário Camboriú se a gente pudesse trabalhar um pouco a questão das concessões, né? E aí acabou que ela falou assim, não, achei legal pra caramba, né? Então pega tu o Robinho aí, onde vocês 2 vão assumir. Porque já que tu tá me dizendo que é tão legal, vai me ajudar. Vai me ajudar, né? Daí a gente conversou muito sobre isso, né, Robinho? A gente conversou bastante sobre isso. E na nossa divisão de trabalho, na verdade, sim, no primeiro ano do Expocentro, a gente se dedicou muito àquilo ali, porque é uma operação muito grande, a gente precisava fazer rodar, e Blumenau ainda estava na fase de estruturação. Quando chegou no final da obra em Blumenau, precisava o começo da operação em Blumenau. O Robinho ficou no Expocentro e eu fui me dedicar muito lá em Blumenau, para a gente botar aquela operação para funcionar. E aí, quando a gente teve esse papo com ela, a gente conversou muito, falou, não, beleza, eu vou lá assumir. Aí a gente conversou bastante com ela, e hoje o grande desafio é tu fazer a cidade entender o bom papel que a BC Investimentos pode prestar, né? Eu acho que a gente está conseguindo evoluções, né? A gente deve ter, durante o primeiro ano de operação... Bem, primeiro a gente não jogou fora nada do que estava acontecendo. Que é aquele conceito, poxa, vamos aproveitar. Bem feito ou mal feito, mas vamos arrumar aquilo que precisa ser arrumado. O Morro do Careca, logo, logo, a prefeita Juliana, que deve vir aqui também falar com vocês, vai contar as novidades em relação a isso. Mas é um processo que tinha, olha só, uma concessão de um morro público na cidade de Balneário Camboriú, onde o lance mínimo era 9 milhões era 6 milhões de reais. De outorga, de outorga, o lance de outorga para pagamento da concessão, que a empresa privada vai pagar ao município. Uma empresa ofereceu um lance de 9 milhões e a vencedora ofereceu 62 milhões de reais. Eu me recordo de ter visto essa notícia. Isso.
e a prefeitura simplesmente não estava conseguindo fazer com que aquela concessão fosse operacional. Ela foi mal construída, na verdade, mas apesar de ter sido mal construída, passou pelo Tribunal de Contas, foi publicado, teve um vencedor, a gente precisa fazer isso andar. E andou. Então, logo a gente deve ter novidades em relação a esse assunto. E a gente ainda, neste primeiro ano de entrega, a gente deve ter a Passarela da Barra, concessionada. Está entrando em audiência pública e consulta pública, aqueles passos que o Robinho falou para vocês aí agora em breve. O novo estacionamento rotativo, a nova Zona Azul do município. Lá um modelo de locação retrógrado, antigo, que dá prejuízo ao município. Então, um modelo de concessão. O BC Bus, né? Lá nós temos tarifa zero. Eu vi que ela anunciou agora, foi ontem, mais 21 novas linhas. Isso, então assim, um modelo de reforço nesse projeto que ainda é em caráter emergencial, a contratação desde a sua criação é de forma emergencial, e aí a gente estava conversando com o Ministério Público para fazer o processo de concessão, e o projeto de Smart City, né? Que contempla hoje, que vale aqui só um programa. Eu acho que daqui a um pouco vocês vão escutar tanto sobre esse assunto, sim, que aí tem que trazer o Robinho e mais alguns especialistas nessa área para falar sobre Smart City, porque é um processo revolucionário, é um processo de conexão da cidade toda a todos os serviços públicos disponíveis com essa avalanche de tecnologia que está invadindo as nossas vidas. Logo ela estará invadindo a gestão pública também de forma muito forte. Então, assim, a gente focou nesses 5 principais, mas apresentamos um plano de negócio para a prefeita de 18 projetos de concessão. E aí... Mas vale fazer um adendo rapidinho aqui, né, Fábio, com a tua experiência, não é porque é meu sócio, meu irmão também na gestão pública, mas apesar de ser um processo emergencial, no processo de transporte coletivo de passageiros, lá eles tiveram uma redução uma frota mais nova, uma frota, aliás, totalmente nova, uma redução de 20% do valor que o município... Só para vocês terem uma ideia, assim, né? A gente não precisa fazer muito esforço para dar economia para a gestão pública. Obviamente, a iniciativa é inquestionável. Ter ônibus tarifa zero é uma tendência do mundo, e acho que isso combina com o Balneário Camboriú, que as pessoas acham que consegue pagar a conta de tudo. Não é bem essa a realidade financeira do município, mas não é uma realidade ruim. E ações da prefeita Juliana demonstram isso, né? A questão da estadualização do Hospital Ruth Cardoso agora fará com que ela tenha em caixa um valor significativo para a área da saúde que ela não conseguia investir por conta de estar pagando a conta dos municípios vizinhos na saúde. Mas o BC Bus tinha o contrato mais caro do quilômetro rodado do Brasil. Nossa. Né? No Balneário Camboriú não é porque o caixa não é tão ruim que precisa pagar tão caro. Esbanjar, ou seja, né? Um contrato mal feito. Bem, nós vamos chegar num contrato muito bem feito lá de concessão. Só que nessa transição, a BC Investimentos já estava envolvida no processo, porque nós já tínhamos começado a conversar sobre o processo de concessão, apesar dos contratos serem emergenciais. Quando chegou a nova cotação, era um valor similar àquele lá. Falei, não, gente, calma lá. A gente tem aqui características que a gente precisa alertar aqui. Vamos fazer a cotação assim, assim, assado. Nessa movimentação, a gente conseguiu economizar, como bem eu relatei isso ao Robinho, obviamente, a gente conseguiu economizar aí 20% do valor, uma economia quase similar a toda a reforma administrativa que a prefeitura fez no início da gestão. Olha só. Num contrato. Que vai diminuir ainda mais quando for uma concessão de 30 anos, né, gente? Sim. Porque hoje é um emergencial de 6 meses. Sabe, bem rapidinho também sobre, quando a gente fala de concessão, por exemplo, de estacionamento rotativo. Lá em Balneário é uma locação. Vou dar um exemplo de uma grande cidade aí do Vale do Itajaí, que ela arrecada, ela é uma locação também, ou seja, a prefeitura paga para uma empresa instalar o parquímetro, disponibilizar o aplicativo. Isso não é Balneário Camboriú. Não é Balneário Camboriú. Aplicar as vagas, mas é similar no sentido do formato da operação. Esse município arrecada aproximadamente R$430 mil por mês. Com as tarifas. Com as tarifas. E paga a empresa R$480 mil por mês. Perde 50 mil por mês. Então perde 50 mil, além disso tem mais os monitores e os guardas de trânsito que estão na folha. Teria que entrar nessa conta. Vou dar exemplo da concessão de estacionamento rotativo, que nós fizemos o estudo e passou pelo tribunal, aprovado e está em operação em Navegantes. E depois ter discussão aqui, eu não quero na frente da minha casa, eu quero, enfim. Normal. A concessão, a empresa é responsável por absolutamente tudo. Todas as despesas são dela. Instalação, manutenção. O parquímetro, o aplicativo. Pintura. E ganha num processo desse quem paga o maior percentual sobre a arrecadação ao município. Então vejam, o município não bota dinheiro nenhum, a empresa opera tudo. Em Navegantes ganhou a empresa que ofereceu o índice de 26,25%, ou seja, mais de um quarto
da arrecadação vai para o município sem gastar nada e nem ter obrigação direta sobre a prestação de serviço. O município é sócio do negócio que ele não corre o risco e ele recebe 25% do lucro. Do lucro não, do faturamento. Faturamento. É maior do que o lucro. Isso. E aí é o seguinte, todos os municípios que têm locação dão prejuízo. Todo município que tem concessão dá lucro. O que nós vamos fazer? Locação ou concessão? É isso. É isso aí. E era uma prática comum, ou seja, Florianópolis, a locação, sim, Balneário, sim. Itajaí. Porque a locação não precisava fazer todos os estudos, não precisava passar pelo Tribunal de Contas, fazer um na TR. pressa e pela falta de conhecimento do jeito mais eficiente, se faz do jeito que dá. Isso, se faz a moda do que não se deve fazer. É isso aí. Aproveitei a brecha só para dar um exemplo daquilo de como mas é assim, eficiente eu acho que vale a pena, assim, também é uma forma de retribuição, né? Eu e o Robinho somos forjados nesse sentimento público que a gente sempre teve. Né? Então, assim, o movimento em Blumenau foi aquele que ele falou aqui de coração para vocês. Pô, uma forma de a gente retribuir a nossa cidade, de transformar um lugar num lugar melhor ainda. E em Balneário Camboriú é a forma que nós, não é o Fábio que está lá também, somos nós, né? Mas é uma forma que nós temos de retribuir a Balneário Camboriú e a prefeita Juliana Pavão, o convite, obviamente, né? E a dedicação dela e tal, tudo isso, mas daquilo que também ajudou a transformar a gente num equipamento que está sendo tão positivamente impactado lá, que é o Expocentro, porque não ajudar a cidade a ter equipamentos similares também através de processo de concessão. Claro. Eu acho que temos isso em comum, né? A gente sempre fala isso da nossa empresa também, quantas ligações a gente recebe de gente que nem é nosso cliente pedindo para apagar um incêndio, pedindo uma orientação aqui, outra colar, e a gente faz, porque a gente que nasceu lá no movimento estudantil, né, nós 4, e participamos da gestão pública, hoje temos empresas, mas esse sentimento de colaborar com as nossas cidades, com o nosso estado, eu tenho certeza que todos aqui temos, e talvez é o que faça o diferencial, né, das nossas empresas, talvez é por isso que estamos progredindo e podendo contribuir com a gestão pública de Santa Catarina aí, né, Felipe? Eu acho que todas as empresas, todo ser humano que tem um propósito, e isso às vezes parece que é da boca para fora, mas além de, nesse mundo do capital, a gente conseguir prestar um bom serviço e ser remunerado justamente por isso, tem um lance do que a gente gosta. Eu falo pro Alan, assim, de cada cliente, quando senta no início do mandato, compartilha com a gente o que está pensando, porque daí a gente faz o diagnóstico junto e traça o planejamento da captação, o que é prioritário, o que a gente vai conversar com o governador, o que vai ser com o deputado e tal. Dá um gostinho daquele dizer, cara, às vezes dá vontade de só voltar para a gestão pública para poder executar na minha cidade, na cidade vizinha, a expertise que a gente tem hoje, a experiência que a gente tem hoje, porque eu sempre destaco aqui, no período que a gente trabalhou em Brasília, a gente viu parlamentares de todo o Brasil. Indiscutivelmente, parlamentares de Santa Catarina, independentemente do partido, da qualidade que vocês julgarem, são diferenciados em relação à média nacional. Os parlamentares catarinenses são muito mais presentes, eles participam das comissões, eles sabem o que está acontecendo. Carmen Zanotto, que é hoje prefeita de Lages, parlamentar, deputada federal, que era uma referência em saúde, segue sendo para o Congresso, não só para a bancada catarinense e tantos outros. João Paulo Canubim, quando passou lá, conhecia do orçamento como poucos. Falecido Wilson Canubim foi determinante para a lei de responsabilidade fiscal. Atualmente, né, o senador Esperidião Amin. Esperidião, Luiz Henrique da Silveira. E, de modo geral, as nossas cidades, mesmo aquelas que passam maior dificuldade, ainda são muito mais organizadas do que a realidade do Brasil. E quando nós, sabendo disso, vemos que a gente tem contribuído para esse aperfeiçoamento, para essa referência, para o Centro de Eventos de Balneário Camboriú ser referência nacional, a gente vê que tudo aquilo pelo que a gente passou tem servido para retribuir com orgulho ao povo catarinense o que a gente aprendeu, o que nos sustenta, mas não é só ganhar dinheiro, né? O que a gente diz sempre. E quando esse gostinho que dá, eu fico pensando, vocês sabem, tipo, tem uma eleição faz pouco tempo, as pessoas me perguntam, tu ainda quer? Eu disse, cara, não é o sentimento de querer, é um sentimento de, porra, eu precisava mostrar o que eu sei hoje, do jeito que a gente faz hoje, com uma experiência completamente diferente. Então, é um pouco disso. E a gente entende perfeitamente a tua missão de estar lá, logo, o Robinho, talvez em outra coisa, o Alan. E também não é um negócio assim, né? Eu falei isso muito com a Juliana, ainda ontem a gente teve uma reunião com ela. Eu falei assim, Juliana, assim, o sentimento que me move não é do cargo, não é eu não quero ser candidato. Obviamente que eu estou dedicando praticamente exclusivamente meu tempo lá na BC Investimentos, mas o sentimento que me move é poder saber
que ao final do teu mandato nós vamos ter entregas à sociedade que transformarão a vida da população. E isso vale para Santa Catarina, para Balneário Camboriú, para Blumenau, para Rio do Sul, para Penha, para Florianópolis, né? E é um negócio bacana, porque assim, ontem eu recebi a ligação da prefeita de Urupema, a Cris. Fábio, estou com a minha rua coberta. Eu não tenho contrato com Urupema, e o Robinho sabe disso. Se der tudo certo, eu vou morar em Tirol. Se der tudo errado, eu vou morar em Urupema. É uma cidade que eu adoro. E não por dar tudo errado, é porque eu gosto do frio, eu gosto da cidade. Se der tudo certo, eu vou usar meu passaporte italiano para ir morar na Europa, mas já estou muito contente se eu conseguir morar em Urupema. É uma cidade que eu acho bacana, eu já brinquei muito com a Cris sobre isso, e ela está com a rua coberta dela pronta para concessionar. Por exemplo, eu não tenho contrato lá, a gente estilo Gramado. Uma vez, isso, né? Fábio, eu queria falar contigo, porque assim, tá tudo pronto, e assim eu precisava de uma dica, né, prefeita? Vamos conversar um pouco sobre o assunto e tal. Mas assim, o que é legal disso? Independente do que tu falaste, ganhar dinheiro ou não, é a gente poder contribuir um pouco com o teu conhecimento, né, para ajudar na transformação que ao final das contas é uma transformação social, porque se ela consegue licitar a rua coberta de Urupema, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, vai qualificar o turismo, vai dar mais oportunidade para sua gente, vai atrair mais pessoas para a cidade, que impactará no estado e continuará fazendo com que Santa Catarina tenha os seus índices que tem. Um ciclo e positivo. isso é uma conversa, é um ciclo positivo. Né? Aperfeiçoamento da gestão. A gente estava comentando aqui, estamos chegando ao fim, mas da nossa parte, hoje conversando com uma secretária municipal, a gente está falando que nosso negócio, no primeiro momento, as pessoas acham que nos contratando vão ter mais dinheiro para a cidade, porque nós captaremos o dinheiro. E não há captador mais eficiente que o próprio prefeito. Agora, é comum fazerem rankings do quanto uma cidade arrecadou, mas é pouco comum fazer o ranking de quanto ela perdeu da arrecadação, da captação, quanto deixou de materializar em serviço. O qual parcela teve que ser devolvido para a Caixa porque a medição não foi feita no tempo certo. A máquina que era para ser uma retroescavadeira, compraram um trator de esteira e daí vão ter que devolver os 500 mil reais do equipamento. Então, o prejuízo daquilo que é feito, mal feito, é imensurável, assim. E a gente, quando mostra para o cliente isso, nós conseguimos ter mais eficiência, ter mais bons resultados, porque no mandato do João Paulo, quando a gente estava lá, quando a gente destina uma emenda para uma cidade, grana do orçamento da União, que já repassa tão pouco para a gente, nós botamos lá no município, o município perde esse dinheiro e a gente nem sequer pode indicar para outro município catarinense, a gente não conseguia entender. E no mercado que a gente atua hoje, a gente disse, nós temos que entrar para dar uma solução completa para o cliente, das emendas estaduais, federais, do que tem de proposta aparecendo, da prestação de contas, dinheiro não voltará para quem der para o cliente por incompetência nossa, por incompetência da burocracia. Nós vamos vencer a burocracia. Então isso é melhorar a gestão. E nós temos muita coisa ainda para conversar, mas vamos ter que fazer... Certamente, na temporada 2, né, em 2026, nós teremos a presença do Fábio e do Robinho aqui para a gente conversar ainda mais sobre esse tema, que tem muito assunto. E eu espero que quem nos escutou tenha aprendido, né, no melhor dos sentidos mesmo, né, consiga abrir a cabeça para isso, porque tem muita oportunidade para a gestão pública, para as prefeituras, para poder trazer mais investimento para a sua cidade, gerar mais emprego e transformar a vida das pessoas. Então, é uma perguntinha final, né? Vamos fazer ela? É a primeira. Vamos fazer. Primeira eu acho vez que dentro do mundo deles, mas vamos fazer. Que a gente sempre faz essa pergunta para prefeitos, ex-prefeitos. Para os gestores. Mas acho gestores públicos. Agora a gente vai falar com gestores privados que cumprem um papel público também. Que é o seguinte, assim, que conselho vocês dariam para os novos gestores? Estou começando agora a minha gestão, seja ele prefeito, prefeita, presidente da Câmara, mas sobretudo prefeitos e prefeitas. Que dica vocês dariam para eles conseguirem ter um melhor resultado ao final de 4 anos? Fábio, para deixar o Robinho pensando mais. Concessione tudo o que você conseguir concessionar. Perfeito. Vai lá, começa por aí. Por quê? Porque tu desonera o teu caixa, porque tu traz dinheiro novo, porque tu traz experiências novas. Só que isso não é tão simples assim, né? Então, assim, eu acho que tem que escutar muito a sociedade, tem que botar dose de coragem na gestão. Tá todo mundo muito medroso com a gestão. Existe um termo que estão chamando de a síndrome da caneta da caneta vazia, assim, que ninguém assina mais nada. Ninguém quer assinar mais nada, o prefeito tem que ser mais corajoso. Não é ser irresponsável, tem que ser corajoso, no sentido de conhecer alternativas diferentes daquilo que todo mundo está fazendo, né? E ao mesmo tempo,
eu investiria muito em qualificar quem está em volta. Hoje, a principal dificuldade que eu enxergo, a gente atende várias prefeituras, aliás, temos que mandar abraço aí para um monte de gente que eu tenho certeza que vai nos assistir, né? E muita gente que eu sei que é telespectador de vocês, como é o prefeito de Pomerode, como é o prefeito de Navegantes, o nosso amigo Liba, como é o prefeito de Indaial, os ex-prefeitos, as pessoas que eu sei que conhecem vocês e gostam de vocês, né? E também conhecem a gente. Mas assim, qualificando o seu entorno, se eu fosse prefeito, eu investiria nisso, em qualificar o meu entorno, porque o maior desafio hoje do gestor público é trazer uma equipe competente para dentro da prefeitura. É muito difícil. É muito difícil. Ser corajoso no sentido de poder botar em prática aquilo que a legislação já permite, não só nas concessões que eu brinquei, mas na nova lei de licitações. Tem muito estilo de contratação diferente, mais ousado, que a lei já permite, por desempenho, por característica. A gente pode fazer diferente, né? E, obviamente, né, fazer concessões. Eu acho que é importante fazer isso. Ótimo. Robinho. Cara, planejamento é fundamental, né? É porque o gestor assume, um prefeito especialmente, ele assume, ele quer mostrar no primeiro mês, no segundo, no terceiro, de que ele é melhor do que o seu antecessor. E, pô, esse aí é o buraco da rua, a iluminação pública, é uma série de questões que muitas vezes o tiram do trabalho pensante de poder planejar. Eu não digo planejamento de uma via, eu digo planejamento estratégico do que ele deseja, daí vai entrar a concessão, vai entrar todas as outras grandes ações. Então o planejamento é fundamental e deveria ser executado nos 3 primeiros meses, porque permite a ele que ao longo dos outros 3 anos e meio possa realizar as concessões, possa de forma adequada fazer os avanços que a sociedade precisa. E o Fábio sempre diz, né? Gestão é procedimento e pessoas. Então qualificar as pessoas e elas estarem num processo desenhado, correto, que tu entenda a sistemática, certamente o fluxo certamente vai antecipar suas realizações, suas entregas, e o cidadão certamente será beneficiado de maneira mais eficiente. Show de bola. Eu ia fazer um apelo aqui para quem nos acompanha, para poder curtir, compartilhar. Porque se a gente cresce, a gente pode até se dar o luxo de dar uma de flow, assim, para ter um podcast só para falar do bastidor, só para falar das histórias impublicáveis, só para bater papo, trocar a taça, botar um copinho de suco aí diferente. Será que a gente chega lá, não? É isso. Pessoal, talvez seja a fórmula. Todo mundo de cabelinho branco, né? Vai botar um Cuba nessa coragem, coragem. Mas a gente brinca, Fábio, que um pouco a gente já está fazendo diferente, porque obviamente que a gente tem noção que seria muito mais fácil viralizar e coisa errada, e não é o nosso objetivo aqui, sim. Mas seria muito mais fácil se a gente estivesse aqui falando de política, né? Ainda mais do jeito que a política anda, eleição e tal. Como o nosso foco é falar de gestão pública, certamente já é um nicho muito, muito fechado, mas acho que a gente tem cumprido um papel, né? Falamos de vocação, isso aqui é parte daquilo que a gente acredita, que é contribuir com a gestão pública de Santa Catarina. Então, muito obrigado pela presença de vocês, eu de verdade fico muito feliz, vocês sabem a importância que ambos tiveram na minha vida. E vice-versa, né? Eu certamente hoje seria um fisioterapeuta, se esse rapaz aqui não tivesse aparecido na minha vida, esse tal desse Robinho, e aí mudou tudo e estou aqui hoje falando de gestão pública por causa lá daquele dia, lá no DCE da FURB. Então só todos nós aqui... que ele entrou na tua vida. Lá no DCE da FURB. Importante que no corte pode... Inclusive, vocês podem acompanhar os cortes pelo nosso Instagram da NM80 Assessoria, pelo canal do Administra Mais Podcast no YouTube, pelos Instagrams do Robinho e do Fábio. Eu espero que ele conte no corte também, que apesar dessa relação íntima dos dois aqui, o material de campanha que ele usou, ele copiou do meu. É verdade. Então, em vários momentos, não só esse da vida. Que eu não fui candidato naquela eleição. Senão não tinha sobrado pra ele. Então seria o material do Robinho. Então tá certo. Muito bom, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido para vocês também uma tão bacana quanto foi pra gente receber vocês. Legal, obrigado. Agradecer de verdade, de coração, pela oportunidade, pelo carinho, e que vocês possam aí cada dia mais levar conhecimento dos gestores públicos e de quem se interessa pelo assunto, conversas interessantes. Valeu, amém. Então agradecer aí, obrigado mais uma vez. Vamos pro próximo, irmão? Vamos pro próximo. Até mais, gente. Até o próximo Administra Mais Podcast. Valeu, um abraço.